A todos, a paz do Senhor Jesus. Em Mateus 5,13, a palavra de Deus vai dizer que nós somos sal da terra, os discípulos do Senhor são o sal da terra. Se o sal for insípido, com que há de salgar? Para nada mais serve, senão para ser lançado fora e ser pisado pelos homens. O sal tem algumas características importantes que falam em relação também à vida do servo do Senhor na presença dele. O sal tem a característica de preservar. Será que hoje nós vemos em nossas igrejas a doutrina do Senhor, na igreja brasileira que eu digo, também de um contexto mundial, que nós vemos por aí países como a África, que tem levado o evangelho a uma ridicularização grande. Mas o sal hoje tem preservado, nós temos discípulos. A igreja brasileira, ela tem preservado a doutrina. Nós temos preservado a doutrina, a fé. Nós temos preservado os mandamentos. Nós temos preservado as promessas verdadeiras do Senhor. Porque muitas vezes nós só queremos preservar aquilo que é de encontro com o nosso coração, com o nosso agrado. Não queremos preservar muitas vezes doutrinas importantes que vão nos repreender, que vão nos constranger, que vão nos levar a um verdadeiro entendimento do Senhor. E nisso vão entrando jargões, vão entrando doutrinas de homens, muitas vezes nos fazendo doar, se for o caso, até a casa e ficar na rua. Muitas vezes nos fazendo passar por ridículos, com danças, que não glorificam a Deus, inventando ministérios que não condizem com a palavra de Deus, colocando elementos no culto, hereges, soltando pomba dentro da igreja, todo mundo desmaiando, caindo. Eu entendi na minha vida, na caminhada do Senhor, que Deus, Ele não chama ninguém para derrubar alguém, mas Ele nos chama para nos levantar, porque nós estávamos caídos. E hoje, nós temos servos, irmãos que são sal? Temos sim, mas temos poucos. Temos poucos que têm preservado a doutrina, a revelação, a direção, a palavra, o verdadeiro ensino, que tem preservado, porque o sal preserva, que tem preservado a real característica e os mandamentos de Jesus Cristo. Outra característica do sal é que ele dá gosto. Hoje nós temos tido gosto de ir à casa do Senhor, não simplesmente porque nós estamos desanimados, tristes, cansados, mas porque há sal lá, que vão pregar a palavra, que vão realçar o sabor da palavra com atitudes e com prática, porque a fé sem obras ela é morta. Mas aí o sal ele realça o sabor, ele nos faz sentir o gosto verdadeiro das coisas com mais intensidade. E como ser sal praticando na assistência. Hoje em dia nós vemos que poucos são as igrejas que têm uma missão, tipo uma missão resgate, de ir atrás daquele que não está vindo, de ligar para aquele que não está vindo, de assistir aquele que muitas vezes nós consideramos mais, até mesmo, desculpa pelo falar, mas até achamos mais insignificante, porque está lá atrás, porque não tem uma função, mas muitas vezes é esse que está sustentando o ministério com oração, com jejum, com madrugada. Será que nós temos irmãos que estão ali realçando o sabor da palavra, nos fazendo realmente querer viver uma verdadeira vida cristã com prática? Com prática. Aqueles que quando o irmão não vem, eu ligo, eu falo e eu vou lá buscar. Ou daqueles que estão sentados lá atrás, que muitas vezes são senhorinhas, ou são irmãos muitas vezes tímidos, de repente. Eu tenho ido lá dar um abraço, eu tenho ido lá assistir, porque muitas vezes o que queremos, toma uma cesta básica e vai embora. Deus te abençoe. Irmão, veio para a igreja, tá, vai embora. Amém, que Deus te abençoe. Mas a palavra do Senhor vai dizer em Tiago que se você despede o irmão assim, com necessidades do qual você não tratou, a fé é morta. Então nós temos sido sal, temos encontrado irmãos que são sal, temos sim.
são poucos. Se você tem visto irmãos na sua igreja, na sua congregação, que tem essa característica de sal de preservar a doutrina, a revelação, característica de sal de realçar o sabor, nos fazer sentir o sabor com mais intensidade, com prática, com atitude, não só com palavras. Nós vemos, irmão, eu sou humilde. Entra com o peito estufado na igreja, não fala com ninguém, só com aquele do grupinho dele. Só com aquele que dá aval para ele cada vez mais ser usado. Na maioria das vezes só fala com a liderança. Irmãos, nós precisamos de irmãos que sejam salvos, e nós precisamos nos tornar sal. Nós temos sido sal hoje. Sal tem outra característica, ele gera sede. Quando você come coisa salgada, ainda que com pouco sal, ou você come bebendo alguma coisa, ou daqui a pouco você vai sentir sede. Pode ser a coisa mais levemente salgada. Nós somos aqueles que são sal e tem feito o mundo aí fora querer vir servir a Deus, querer vir caminhar na presença de Deus, querer vir sentir vontade, desejo de glorificar o nome do Senhor, de congregar. Nós temos gerado essa sede. O que nós temos gerado hoje nas pessoas? Que sede? Nós temos gerado sede ou ranço? Ai, nem aguento mais ir. Ai, não vou não, porque tem aquele povo lá, porque tem aqueles irmãos lá. Não temos que servir a Deus, deixar de servir a Deus por causa de pessoas. Mas com sinceridade nós sabemos que tem pessoas que praticamente são enviadas para nos afastar. Porque dentro da igreja tem o joio e o trigo. E o joio ele foi plantado pelo inimigo, como diz a palavra. E só vão ser separados no dia da ceifa. Então tem irmãos lá sim, que é para de tirar. Porque a palavra do Senhor mostra que foram plantados juntos, que só vão ser separados no dia da ceifa. E o joio ele entrelaça a raiz muitas vezes no trigo quando crescem juntos, impedindo o trigo até mesmo de se desenvolver, atrapalhando o desenvolvimento do trigo. Porque é joio, quer poder, quer status, quer crescer mais, quer aparecer mais, quer chegar estufado com o terno apertadinho, só falar com a liderança. Nós temos sido, qual é a sede que você tem gerado? Sede da palavra, do evangelho, ou tem causado aquela sede que a pessoa quer sair, quer se afastar, quer muitas vezes nem aparecer, que nem venham ligar. Não liga não. Quando liga nem atende. Nós precisamos gerar sede nesse mundo. Que as pessoas venham olhar para a igreja e ver um povo realmente salvo, liberto, transformado. Ainda que com poucos, porque Deus sempre contou com poucos. Depois da sua morte havia apenas 120 reunidos numa casa, diante de tantos que ele pregou, diante de tantos que ele curou. Mas tinham poucos. Mas era com esse pouco sal que o mundo, que você, que eu, hoje sabemos o sabor do evangelho. E temos sede do evangelho. E que tem sido preservado o evangelho nas nossas vidas. Que sejamos sal, que tem pelo menos essas 3 características. Não é fácil. Às vezes dentro da tua casa você tem tudo para você sair da presença de Deus. Mas lembre-se daquele que te chamou, daquele que te escolheu. Você não veio para ser pisado, Deus não te chamou para ser pisado. Que Deus nos abençoe.